Estamos de volta às 10h39 com o Real Time. E eu queria te perguntar, você realmente sabe se preparar financeiramente para a aposentadoria? Para discutir as principais estratégias e possibilidades para garantir um futuro mais seguro e estável, eu converso agora com o Michel Viriato, que é estrategista da Casa do Investidor. Michel, bom dia para você, seja bem-vindo ao Real Time. Oi, Marcelo, muito obrigado pelo convite, bom dia a todos. Bom, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui é se você acha que os jovens estão pensando na aposentadoria da forma como eles deveriam. Que a gente vê agora que existem vários arranjos de trabalho diferentes que não passam pela CLT. Eu tenho a impressão que muitos deles não estão pensando de fato que talvez eles não tenham uma aposentadoria adequada vinda do governo, né? Olha, você tem toda a razão. Eu diria que não só os jovens, os adultos também não pensam e não planejam para a aposentadoria. Por que isso normalmente acontece? Porque, usualmente, o tempo para a aposentadoria é muito longo, ou seja, você vai se aposentar um tempo muito depois. Então, pensar muito à frente não é algo natural da gente. A gente espera para resolver os problemas quando realmente eles chegam. Agora, as pessoas têm que ter em mente que quanto mais jovem elas começam a contribuir, menor vai ser a contribuição para que elas atinjam o objetivo delas, né? Sem dúvida alguma. Ou seja, usualmente você espera chegar próximo da aposentadoria para pensar nela porque realmente o problema chegou. Mas se você começar de cedo, o esforço que você tem de fazer para chegar ao seu objetivo planejado é significativamente menor. Isso acontece pelo quê? Pelo juros compostos. Ou seja, a mágica dos juros compostos faz com que, se você hoje começar com um valor muito pequeno, e olha só, é muito pequeno mesmo, você pode se aposentar com algo como R$35 por dia, já pode resolver o problema da grande maioria das pessoas. E quais você acha que são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de planejar a aposentadoria? Olha, o primeiro passo é realmente adiar. Ou seja, usualmente as pessoas adiam demais o início desse plano. O segundo erro é realmente usar o que você planejou, ou seja, não seguir o seu plano. Por exemplo, se você pôr o INSS, isso mesmo. Quer dizer, R$1.000 por mês, mais ou menos? Não, 8 mil por mês. 8 mil. Se você poupar 35 por dia, dá R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Exatamente. Você vai ter cerca de 8 mil daqui a 30 anos por mês. Agora, qual é o problema? O grande problema é o seguinte, essa mágica dos juros compostos, ela demora a acontecer. Então, as pessoas, usualmente, elas ficam ansiosas em não ver o dinheiro crescendo rápido. E a gente acha que vai ficar rico poupando. Não é bem assim. Então, as pessoas acabam fazendo o quê? Elas se desvirtuam um pouquinho do plano. Ela faz o quê? Ela começou a poupar, chegou nos R$30.000, o que ela faz? Compra um carro. Aí você volta tudo de novo. Começou a poupar, você faz o quê? Dá uma entrada na casa. Então, você vai acabando desvirtuando desse plano. Tem que fazer uma poupança separada, então, para a aposentadoria, né? Exatamente, você realmente tem que focar. O que você tem que fazer é um planejamento financeiro de toda a sua vida. Você deve ter um carro? Sim, sem dúvida você pode ter um carro. Você pode ter uma casa? Sim, sem dúvida você pode ter uma casa. Mas também priorizar a aposentadoria é fundamental. Por quê? Porque nós vamos chegar lá, né? Hoje em dia, cada vez mais pessoas morrem mais tarde, ou seja, você vai passar por um momento em que você vai ter de parar de trabalhar e viver do que você poupou. Eu tenho certeza que muita gente ficou interessada nessa sua conta aí, né? De R$1.000 por mês, conseguindo se aposentar com 8 mil extra. Agora, período de quanto tempo isso? 30 anos? 30 anos, ou seja, não é um curto prazo. Por isso, você tem que começar cedo. Então, se você é jovem, por exemplo, e tem cerca de 25, 30 anos, você está planejando o quê? Se aposentar aos 60 ou até 65 anos, se você tiver 35. Então, não é algo que você vai pensar quando você tiver 50 anos ou 55 anos. Você tem que começar de cedo. Aí vai ter que ser muito mais de 1.000, né? Exatamente. E veja, é muito mais. Por quê? Porque o grande negócio de você começar cedo é que os juros compostos, ele se comporta de forma não linear. Ou seja, usualmente a gente acha que o patrimônio sobe de forma reta, mas não, ele sobe de forma exponencial. Então, se você começa antes, essa exponencial, ela vem logo e ela vai vir por volta dos 40, 50 anos. Agora, se você começar nos 50, não dá tempo disso acontecer. Exatamente. Agora, eu queria entender um pouco o papel dos fundos de previdência privada. Eu, pessoalmente, fui algumas vezes, Michel, procurar esses fundos
E eu me decepcionei um pouco, porque se você faz as contas detalhadamente ali, com a taxa de administração, com o valor líquido que você recebe, eu percebi que em quase todos os fundos, eles não chegavam nem a competir com o Tesouro Direto, ou então com opções de renda fixa melhores aí, como no caso de uma LCA, de uma LCI, que tem aí mais de 90% do CDI, né? Então, assim, não é sempre que a gente vê fundo de previdência que a gente deve aderir sem entender o que está ali, né? Sem dúvida alguma, você tem toda a razão. Na verdade, um plano de previdência, ele não é um plano para a previdência. Ou seja, antes de você aplicar em alguma coisa, você tem que fazer o seu plano para a previdência. O plano de previdência, ele é um veículo, assim como fundos, assim como título público do Tesouro Direto, assim como CDBs, LCIs, LCAs. Você tem que ver o que melhor se encaixa para você. Mas qualquer fundo você tem que avaliar e escolher com cuidado. Existem sim fundos de previdência que têm taxas de administração muito similares, por exemplo, ao que você já paga hoje no Tesouro Direto. E você aplicaria no mesmo produto que você aplica no Tesouro Direto. Então, veja, você pode ter um benefício fiscal significativo se você aplicar no mesmo produto via um fundo de previdência. Por quê? Porque ele tem imposto menor. Então, pode ser mais vantajoso. Mas tem que procurar com muito cuidado. Exatamente. Agora, eu sinto que tem um esforço aí por parte da Receita Federal, né, de oferecer mais produtos voltados para isso. Que agora, por exemplo, o Tesouro Direto tem aquele Renda Mais, né, que já é mais ou menos um produto ali visando a aposentadoria, né? Sem dúvida. Na verdade, o que acontece? O Tesouro Direto, que é uma parceria da B3 com o Tesouro Nacional, ele proporciona ao investidor uma forma dele se programar. O programa Renda Mais é um facilitador da conta do que você precisa. Então, você vai lá e tem um simulador que você dá a sua idade, dá o momento que você pretende se aposentar e diz com quanto você pretende se aposentar. E ele diz exatamente o que você tem de fazer. Então, ele está dando para você um planejamento para a sua aposentadoria de forma prática, simples e objetiva. As pessoas têm que entender o mínimo ali de renda fixa, que não é tão difícil de entender, né? Para elas saberem fugir de muitas armadilhas aí, de plano de previdência privada que não vale a pena, por exemplo. Mas no caso da renda variável, que pode compor também esse pacote de aposentadoria, fica um pouco mais difícil aí, porque não basta você entender, você tem que apostar também nas ações corretas que vão se valorizar. Mas sempre quando a gente aposta em ação, o longo prazo ajuda, né? Porque as ações podem ter variações bruscas de curto prazo, mas se a empresa for sólida, no longo prazo, a tendência é se valorizar, né? Olha, renda variável, num país como o Brasil, em que tem os juros muito altos, os investidores devem atentar com muito cuidado. Ou seja, se ele pretende ter esse tipo de risco, ele deve verificar se o seu perfil está realmente adequado. Por quê? Porque a gente tem uns juros no Brasil muito elevados. A gente tem taxa de juros hoje, por exemplo, de 10 anos ou um pouco menos, de 15% ou IPCA mais 7,5%. Não é necessário correr muito risco para ter isso aí, ou seja, você não precisa correr risco, você já tem uma rentabilidade que já garante sua aposentadoria. Agora, se você pretende correr o risco, você deve entender que no curto prazo isso pode gerar prejuízo. Então, você tem que olhar realmente para longos prazos quando você investe em renda variável. E colocar um pouquinho só quando for colocar, né? 15% a 20% ali, porque também você está ali coberto no caso de uma queda da taxa Selic, de renda fixa com juros menores, porque nesse caso as ações tendem a se valorizar e compensar então a renda fixa um pouco menor, né? Isso mesmo, ou seja, quando você vai investir, você tem que adequar bem a proporção que você investe ao seu perfil, de forma em que, se por acaso acontecer um problema no curto prazo, você não se desespere e venda em um momento inadequado. Então, é bom alocar muito pouco do seu patrimônio e até ir testando e vendo se você aguenta esse risco. Então, é como se você fosse entrar no mar. Você não entra no mar se você não sabe nadar, pulando de vez. Você coloca um pé, vai testando a força da onda, vai testando se você realmente suporta esse balançado e aí realmente você entende se seu perfil está adequado ao montante que você vai colocar. Tá certo. Michel Viriato, estrategista da Casa do Investidor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Real Time. Muito obrigado, Marcelo.